Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, na nossa pauta, a entrevista com o economista Luiz Antônio Elias. Vamos falar sobre a construção da ciência, a política de ciência e tecnologia, mais direcionada para os estados e municípios. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando o economista Luiz Antônio Elias, na nossa pauta, a construção da ciência, né, os marcos de ciência e tecnologia e como esses marcos chegam hoje para os estados e municípios. Luiz Antônio Elias, a gente viu aí na história recente a regulamentação de um novo marco de ciência e tecnologia em 2016. Atualizando boa parte das leis na área de inovação, inclusive a própria Constituição brasileira, introduzindo a palavra inovação em boa parte, em alguns artigos, e aí os estados têm que refazer as suas leis locais, e muitos municípios passaram, então, também a regulamentar sobre a inovação. Qual a importância hoje dessa atualização legislativa para ajuda à economia e o bem-estar social da sociedade? Inicialmente, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, participar desse importante programa e tratar de um tema que é fundamental hoje para a população brasileira. A atualização que os estados fizeram com relação às suas leis de inovação, às suas leis estaduais e a amplitude que teve durante um determinado período a questão relacionada a um programa forte, robusto e eficiente voltado para a ciência, tecnologia e inovação. Então, muito obrigado, Márcio, pelo convite e obrigado ao programa. E bom dia a todos. Inicialmente, ciência nunca foi tão importante como agora, especialmente nesse século XXI. Essa questão da pandemia nos pega num momento muito difícil da sociedade, em que havia toda uma onda e um movimento forte dos países, e o Brasil estava tentando acompanhar isso de alguma forma, para reestruturar as suas estruturas produtivas, reestruturar o seu cenário voltado para as questões tecnológicas, especialmente no tocante às plataformas das suas indústrias ou às questões relacionadas à área de serviço e logística. E a pandemia nos traz um problema sério, fundamental, eu estou introduzindo isso para chegar à resposta da sua pergunta, que é como tratar as questões relacionadas a uma política efetiva de saúde e à crise sanitária com um grau significativo de ciência e com uma importância significativa na nossa base estruturada internamente.
E aí eu volto à sua pergunta. Estruturamos em 2008, 2009, e o Ministério da Ciência e Tecnologia foi um parceiro efetivo junto com a educação em fazer isso, incentivar que os estados implantassem as suas fundações de amparo à pesquisa. Paralelo a esse processo, deveria se atualizar o que nós estamos chamando, que você corretamente colocou, como um marco legal para a área de ciência e tecnologia. Esse movimento foi feito e, na verdade, várias leis estaduais surgiram entre 2008, 2009 e 2010, consolidando quase 18, 19 estados da federação com leis estaduais de inovação. No entanto, era necessário ampliar esse processo, revisitar toda a estruturação legal a nível federal, que pudesse, não só, a palavra desburocratizar, ela diminui o processo, mas, na verdade, dar mais flexibilidade, dar mais interatividade e permitir um arranjo melhor no sistema de ciência e tecnologia com os estados e a Federação do Brasil. Isso foi feito com um marco legal que veio a se constituir posteriormente a sua regulamentação. Ele, na verdade, ele é um arcabouço muito bem estruturado, fruto do desenvolvimento e da articulação entre o governo federal, na época, os governos estaduais, com as suas fundações de amparo à pesquisa e secretarias de ciência e tecnologia, e a sociedade, que estava ansiosa por ter uma estruturação legal que, por exemplo, permitisse você importar reagentes ou ter mais flexibilidade na contratação direta de pesquisas nas universidades, especialmente nas universidades federais. Por outro lado, ele trouxe também uma segurança jurídica maior quando da relação com os órgãos de controle, em que havia uma certa dificuldade no enfrentar a questão do controle, ou entendimento da questão do controle feito pelos organismos nacionais brasileiros, e isso também flexibilizou muito e facilitou todo esse procedimento. Então, o marco ele se introduz no momento efetivo. E ele agora, estamos colhendo fruto desse processo, nesta flexibilidade, quando, na verdade, a ciência é motivada a responder à crise sanitária de forma ágil e efetiva. Você comentou, Luiz Antônio, sobre a fundação aí do marco e vamos falar um pouco sobre até um pouco da história da ciência nacional, que começou como CNPq, lá em 51, quer dizer, um dos marcos, né? Justamente por causa da necessidade de dominar a energia nuclear. Devido à questão da bomba atômica e tudo mais em Hiroshima e Nagasaki. E hoje temos uma bomba social aí, que é a pandemia. Isso, será que a gente tem visto um ataque muito grande à ciência recentemente? Você acha que essa pandemia pode reposicionar aí a nossa ciência e tecnologia frente a esse novo desafio? Eu não acredito, Márcio, porque, na realidade, esse governo não tem colocado a questão científica como prioritária para enfrentamento dessa crise. Isso é um fato. Por outro lado, nós estamos vivendo uma restrição fiscal como nunca no país. Um processo de uma política ultraliberal, ultraneoliberal, em que retira a capacidade das instituições, especialmente científicas, em enfrentar essa questão. Já visto o decréscimo de forma significativa do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, do orçamento do CNPq e no tocante à pasta da educação, inclusive da CAPES. Então, só para citar algumas instituições importantes. E na área de saúde também. Você não vê aparecer hoje, nas discussões que estão tendo com o Ministério da Saúde, a pasta relacionada à Secretaria de Ciência e Tecnologia e a importância que ela tem nesse cenário. Eu não vejo uma articulação forte no sistema com as fundações de amparo à pesquisa. Ao contrário, os governos estaduais estão desmobilizando equivocadamente as suas fundações de amparo à pesquisa, que é um braço significativo, junto com a Secretaria Estadual, para impulsionar o processo de pesquisa, não só a pesquisa básica, mas como a pesquisa aplicada e o processo inovativo. E no caso do Rio de Janeiro, é mais grave ainda, que nós estamos enfrentando uma crise muito significativa em torno da questão fiscal, que já não vem de hoje, vem de algum tempo, e essa crise se acirra
com a queda da arrecadação do petróleo, pela questão do preço do barril internacional e pela crise do petróleo envolta nessa pandemia, e que a composição do PIB no Rio de Janeiro, cerca de 25%, 26%, ela se dá através dos royalties. E isso se vê muito comprometido agora, associado à crise que o Rio de Janeiro já enfrentava fiscalmente. Por outro lado, essa pandemia traz também consequências e a saída da crise será muito difícil. Você pergunta, a ciência ela é fundamental? Não tem dúvida, todos nós a concordamos, mas as instituições estão aparelhadas suficientemente para enfrentar essa discussão? Eu diria que não. Bom, hoje, inclusive, teve transmitido pelo Facebook a questão da Marcha pela Ciência e pela Vida. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já conversando sobre isso. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando o economista Luiz Antônio Elias, falando sobre a construção das ciências políticas e ciência e tecnologia no Estado. Luiz Antônio Elias, a gente hoje teve a Marcha pela Ciência. Queria que você comentasse rapidamente sobre o que está acontecendo hoje, a Marcha pela Ciência e pela Vida. É um movimento muito importante da SBPC, da ABC, do conjunto de instituições científicas no Brasil, mas especialmente capitaneado pela SBPC, que procura motivar a população a entender a importância das científicas, a importância das instituições, no sentido de fazer valer maior qualidade de vida, melhor processo de desenvolvimento urbano, maior capacidade de inovação, maior capacidade de abordamento do conhecimento gerado nas instituições científicas ou nas universidades para as empresas. É um movimento fantástico, e no sentido de trazer à tona questões que estão acontecendo hoje e que a população deve ter conhecimento, a sociedade civil deve ter conhecimento. Por outro lado, também é um elemento importante de difusão e de desmistificação. A desmistificação de alguns setores do governo que tratam a ciência de forma muito equivocada. E, por outro lado, que a sociedade abrace a capacidade de conhecimento que tem uma Fiocruz, que tem as instituições de pesquisa e as instituições de fomento, como o INEP, o BNDES, a CAPES, o CNPq, que conheça a nossa realidade desse ecossistema que é muito rico. Então, a Marcha tem um papel prioritário, não só de difusão, mas também de conscientização da população em torno dos grandes temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Hoje a gente tem visto esse transbordamento legislativo que saiu do marco de ciência e tecnologia, o marco federal,
está passando pelo estado do Rio de Janeiro, mas já chegou a vários municípios no interior do estado, Petrópolis são dele, Teresópolis, Nova Friburgo daqui a pouco, e Maricá também com uma lei de inovação, além de Nova Iguaçu e Angra dos Reis, até onde eu sei. Nesse aspecto, essa discussão ela chega aos municípios também, e como é que os municípios podem efetivamente se apropriar dessa alavancagem de ciência e tecnologia na sua economia? De ciência e tecnologia na sua economia. É uma boa pergunta. Eu dividiria, talvez, ela em dois movimentos, em dois momentos. O Rio de Janeiro foi privilegiado por possuir, eu diria, uma invejável infraestrutura de P&D, com grandes instituições, quer federais, de pesquisa e ensino, estaduais. Além disso, por estarem localizados aqui as sedes das principais agências de fomento. Aí eu cito, no caso, a FINEP, o BNDES e outras instituições assemelhadas. Além disso, o Rio de Janeiro possui 8 dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, dos Laboratórios e Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, ligados ou vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Dos 5 Institutos Nacionais de Tecnologia que criamos em rede, num movimento forte em 2010, 2009 para 2010, 19 se localizam no Rio de Janeiro. Maiores infraestruturas de rede em banda larga para a área de pesquisa relacionada, claro, conjuntamente com São Paulo, relacionada ao Brasil. O forte capacidade de formação de recursos humanos pelas universidades federais que aqui estão e pela Universidade Estadual que aqui está. Portanto, o Rio tem uma base de laboratórios de pesquisa muito, mas mesmo com um marco legal que facilite, isso ainda não é visível. O Rio carece desse processo. Por que eu introduzi o Rio de Janeiro? Porque se o Estado, que é quem, da forma, pode ser agente indutor dos municípios, carece de um plano diretor efetivo que monte um ecossistema madurado e que isso traz os municípios se ressentem. O que eu diria é, as leis municipais de inovação são fundamentais? São importantes? Sim. Presença ativa na agenda do governo daquele momento para fazer o processo inovativo andar junto ao seu setor empresarial? Sim. Mas não vier articulada um sistema que lhe permita articular as redes, estruturar o conhecimento e ter o compartilhamento, ela não conseguirá sozinha. Então, as iniciativas de Niterói, as iniciativas de Maricá, as iniciativas de um conjunto de municípios no Rio de Janeiro são e serão fundamentais. Mas é necessário também que o braço do Estado se mostre presente. E do governo federal. Eu me lembro que da ciência e tecnologia, várias iniciativas nesse sentido, no período de 2010, 2011 até 2014, organizando o que chamou-se de um comitê gestor, ou de um comitê executivo entre as fundações, secretarias estaduais de ciência e tecnologia e o governo federal, no sentido de melhor estruturar o planejamento e um plano efetivo regional para os recursos federais, em conjunto com os recursos das suas fundações de amparo, juntos também participavam com as suas secretarias municipais desse processo e desse comitê. É necessário, Márcio, portanto, que haja uma articulação. E o Rio posto, digamos, essa capilaridade de instituições, elas não se comunicam num plano diretor com o Estado, do meu ponto de vista. E isso tem rebatimento muito grande com o município. Mas isso não deixa que o município não faça suas iniciativas. Várias iniciativas estão sendo tomadas. Exemplo, Maricá constitui um importante Instituto Municipal de Ciência e Tecnologia. Niterói tem várias ações, inclusive na questão da logística e da formação de quadros, que estão dando resultados efetivos a partir da sua lei interna municipal de inovação. Mas é necessário que esse ecossistema esteja melhor estruturado. Luiz Antônio Elias, um dos pontos que a gente sempre fala e que a lei de inovação possibilitou é justamente a questão da compra de inovação.
né, o governo comprar inovação no mercado. Isso acho que ainda não está muito claro para os estados e para os municípios. O que efetivamente esses municípios podem fazer em termos de compra de inovação para alavancar suas economias? Chamar a atenção sobre a compra das instituições do executivo local é um tema importante. O governo federal, eu me lembro, na época de 2010, fez um enorme esforço de revisitar a sua lei voltada para políticas governamentais, compras governamentais na área de inovação. Isso foi positivo, uma lei implementada e regulamentada sobre essa questão. De lá para cá se avançou muito, por exemplo, na área de medicamentos governamentais, governamentais. E, de novo, o Rio de Janeiro teve dois movimentos fortes e duas oportunidades enormes para puxar aquilo que eu falei desse tema, que foi a Olimpíadas. Se cresceu o emprego naquele período, logo depois ele cresceu. Se cresceu a capacidade de geração de recursos e o Estado arrecadou e os municípios, logo depois ele decresceu. Por quê? Não se massa crítica estruturada que pudesse fornecer um processo interno e que pudesse exercer compras governamentais ou tecnológicas na linha de gestão tecnológica. Perdeu-se a oportunidade com a cadeia do petróleo e impulsionar mais fortemente que a cadeia navais, ou que é a cadeia de petróleo e gás no Rio de Janeiro, desse processo, uma maior carga de densidade. O Rio não impulsionou, consequentemente isso se refletiu nos municípios. Mas você chama a atenção de um ponto importante. O executivo, e agora uma vez demonstrado, exercer o seu papel, diante da pandemia, exercer o seu papel de compras governamentais dentro das melhores práticas é fundamental, porque isso impulsiona a cadeia local e isso cria executivos locais que, de certa forma, à frente, vão derivar em maior estruturação, melhor qualificação e formação da mão de obra e maior capacidade de geração de emprego e renda, inclusive para a saída da crise agora. Ou seja, os estados exercerem esta possibilidade, ou se essa possibilidade, é fundamental como um regramento para a saída da crise, por exemplo. Professor Antônio Elias, muito obrigado aí pela sua entrevista, né? Essa segunda parte da entrevista, fizemos uma e agora estamos fazendo uma segunda parte. É sempre importante escutar quem está estudando esse problema e como a inovação pode gerar riqueza para o cidadão e para a sociedade em geral. E eu acho que a gente tem que aproveitar justamente essa oportunidade de termos um novo marco legal e ter esse espaço de discussão que nós temos tido aqui, de exatamente mostrar para a sociedade como ela pode se apropriar e como pode valorizar melhor a questão da ciência e da tecnologia. A gente já conversou em outras oportunidades, né? Eu tenho sempre pontuado essa questão de levar a ciência e a tecnologia também para as escolas. Então, a gente precisa criar também uma massa crítica muito maior que nós temos hoje, não ficar restrito às pós-graduação e os mestrados e doutorados, mas descer mais para as escolas, para que a gente possa ter uma massa crítica maior de pessoas discutindo ciência e tecnologia. Obrigado pela sua entrevista. Ficar aguardando aí uma ciência e tecnologia. Pela sua entrevista, outra possibilidade, de entrevista. Um grande abraço, Luiz Antônio Elias, sucesso aí nos seus caminhos. Um abraço. E te cuida. Elias, e te cuida. Todos nós. O isolamento é fundamental para que a gente possa resistir a essa pandemia. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade. Muito abraço e se cuidem todos. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.